Fiz faculdade nessa porra aqui, ó. Ganhei o diploma, mas virei motoboy. Ó. Tomando. Diploma não compra nada não de riqueza. Oi pessoal, esse vídeo aqui é pra Eve, essa menina aqui. É a dentista que faz iFood, o perfil dela. Pra quem não conhece, ela é uma dentista que ela se formou faz acho que uns 4, 5 anos e está passando por uma dificuldade em relação aos ganhos que a profissão poderia dar para ela. E ela está fazendo um bico de entregador de iFood, tá? Então esse vídeo é para fazer uma reflexão. Em primeiro lugar, eu sou Eduardo, esse meu perfil aqui não é um perfil de odontologia específico, tá? É mais aleatório. Mas eu sou cirurgião dentista, eu sou formado já fazem aí uns 27 anos já de profissão. Me formei aqui na USP de São Paulo. Meu pai também era dentista, se formou também na USP em 1962, tá? Veja bem, em primeiro lugar, não é vergonha nenhuma você trabalhar, tá? Seja com odontologia ou qualquer outro trabalho que tenha. Isso aí não é vergonha, tá? O importante é a gente não ser vagabundo. O meu pai se formou em 62, uma época ainda muito melhor. Nos anos 70, ele teve um problema, obviamente financeiro, etc e tal, e ele foi vender trator. Exatamente, ele tinha um conhecido que tinha uma loja que vendia tratores e foi lá pedir um emprego para vender trator. Trabalhava lá umas 6, 7 horas por dia, depois ele trabalhava na prefeitura como dentista, ele conseguia conciliar mais ou menos, né? E logo ele ficou nessa mais ou menos um ano, daí conseguiu se reerguer, sustentou a família e logo depois ele voltou para odontologia. Meu pai era um cara que trabalhava em 3 empregos, sim, porque o dentista ele trabalha dependendo do local, ele pode trabalhar apenas 4 horas. Então ele trabalhava manhã, tarde e noite. Ele saía de casa 6:30 da manhã, voltava para casa 10:10 da noite. Trabalhar, seja com odontologia ou não, não é vergonha para ninguém. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Eu sei que existe um sentimento de frustração, tá? Eu sei que existe um sentimento de investimento perdido. Tempo, investimento, dinheiro, estudo, conhecimento, tudo perdido. É complicado isso aí. Putz, é muito complicado, tá? Mas calma, isso é uma coisa que passa. O problema é que hoje em dia isso está demorando cada vez mais para passar. Quando eu me formei em 97, era bem mais fácil, tá? Isso é, você tinha aquele período que para engatar na profissão, ele demorava um pouquinho mais, tá? Demoraria aí uns 1 ano, 2 anos, mas depois de uns 2 anos você já tinha embalado já. Hoje em dia esse período está bem mais comprido. Por quê? Porque você tem muito mais dentista no mercado. Ok, a população aumentou, mas não aumentou na mesma proporção. Se eu não me engano, o Brasil tem 1/4 de todos os dentistas do mundo, tá? Sendo que temos 3% da população apenas. E aí cai uma regra do mercado. O que é muito raro de se ter, normalmente se remunera bem. O que é muito fácil de se ter, aí a remuneração ela vai lá para baixo. Essa é uma regra de mercado que você tem e que atinge dentistas, mas não atinge apenas dentistas, atinge advogados, atinge engenheiros, atinge um monte de gente no Brasil. É uma porcaria isso aí, tá? É uma droga. Fora que você tem uma questão que cresceu muito nos últimos anos, que são os convênios. Bom, na minha época convênio já era um problema, tá? Quando eu me formei, convênio já era um baita problemão com relação à remuneração. No consultório, eu nunca atendi convênio, nunca quis, porque eu sempre achei um absurdo. Porque eu sabia, se eu começasse a atender convênio, eu iria continuar atendendo eles até o final da vida. Teve um que eu tentei atender, tá? Que eu atendi acho que 1 mês, depois, me encheu o saco, falei, não quero mais. E as franquias odontológicas, essas aí também seguem a mesma linha do convênio. É quase que uma exploração, tá? Ok, a gente sabe, você tem que ter um equilíbrio do negócio, tá? Isso é, se você cobrar barato, você vai ter que trabalhar mais,
por isso, tá? Você vai ter que ganhar no volume. Então a gente sabe que existe isso, tá, na profissão. Se você montar uma clínica, qualquer negócio, você tem que ter esse equilíbrio, tá? Mas uma coisa é equilíbrio, outra coisa é exploração que você faz em cima de colega. E o que essas clínicas fazem normalmente é justamente a exploração. Se o conselho fosse bom, a gente vendia, tá? Mas eu vou dar alguns aqui, que pelo menos é baseado naquilo que a gente tem de experiência, tá? Não só para ela, mas para quem está fazendo odontologia e que vai enfrentar um mercado cada vez pior. Não, o mercado não vai melhorar, o mercado ele vai piorar para você que está fazendo odonto, tá? E vai piorar bastante. Eu vejo aqui alguns caminhos. Primeiro caminho, tá? Isso aí vai depender do quanto que ela gosta da profissão, essencialmente. Ela pode partir para outra profissão, que não tem nada a ver. Eu, na faculdade, eu tive amigos que partiram para a área pública, fizeram concurso, trabalho em tribunal de justiça, outro ele foi ser investigador de polícia, e eu tive outros também que largaram completamente, estão fazendo outras coisas hoje, tá? Ou investiram em lojas, em algumas outras coisas, ou mesmo arranjar emprego em empresas normais, tá? Inclusive empresas de grupos odontológicos também, não como dentista, mas como consultores ou mesmo na parte administrativa. Nessa você até consegue descobrir alguma outra competência, outro talento que você tenha. O segundo ponto, tá? É montar o próprio consultório. Esse aí é um caminho que demora um pouquinho, mas se você consegue ter sucesso, se você trabalhar bem, ele te dá um retorno muito grande, tá? Lembrando que o consultório é como qualquer outro negócio, tem a parte que demora para maturar o negócio, tem uma parte que você ganha bem, e tem uma parte que quando você começar a ficar um pouco mais velha, você vai notar uma certa decadência nisso. E o terceiro é você prestar concursos e empregos decentes na área odontológica. Você vai ter, por exemplo, Sistema S, SESC, SESI, por exemplo. Você vai ter concursos, por exemplo, da Polícia Militar. Você vai ter concursos em prefeituras, às vezes no entorno de São Paulo, tá? Aqui em São Paulo, se eu não me engano, a contratação é feita através daquelas OSS, né, Organizações Sociais de Saúde. São contratações de SLT. Eles costumam pagar melhor, tá? Apesar de você não ter vínculo estatutário, eles costumam pagar melhor e respeitar melhor o profissional. E quarto, você pode também fazer internet, tá? Aliás, esse é um caminho que, pelo que eu vi aí, parece que você tem talento para coisa, tá? Isso é parte pro digital, tenta monetizar a rede social, tem gente que vive disso e ganha muito bem também. De qualquer forma, o recado está dado. E dizer que não há vergonha nenhuma em você mudar de profissão ou fazer um bico, alguma coisa do tipo. Isso não é vergonha. Pode ser frustrante por um tempo, mas vergonha não é. E é isso aí, pessoal. Para quem não sabe a realidade da odontologia, o recado tá dado aí, tá bom? Boa sorte aí para a Eve aí, tá torcendo por ela.